Bom, galera, vamos dar início aqui então. Esse é o primeiro de uma série de vídeos em cima de química orgânica, tá? Bom, o vídeo de hoje, na verdade, vai ser em cima uma revisão, uma introdução à química orgânica. Nós vamos bater alguns dos principais tópicos que eu acho importantes, mas não para matar a matéria, mas sim para entender, deixar pelo menos fresco e partir para aquilo que realmente interessa, que é a reação orgânica, ou melhor, reações orgânicas. Então, nós vamos tratar esse como sendo um vídeo introdutório. Para quem já estudou, é um momento bom de deixar a matéria fresca, né? E para quem não viu ainda, talvez vai soar um pouco estranho, mas no decorrer aí da playlist, por assim dizer, vai clareando as ideias, tá? Mas vamos lá, olha só, basicamente a química orgânica, né, a química que estuda os compostos do elemento carbono, né? Então, o elemento carbono é o cara da vez aqui, né? O carbono é o cara que manda aqui. E por que que ele manda tanto, né? Lembrando que o histórico da química orgânica eu vou comentar em outro momento. Cara, houve um camaradinho, ó, um tal de Kekulé, né? E esse tal de Kekulé, ele falou o seguinte, ó, ele falou o seguinte, ele falou que, primeiro que ele definiu, né, ele nos disse que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos, né, os compostos que têm carbono, tá? Bom, o Kekulé falou o seguinte, falou, cara, o carbono, velho, ele é capaz de fazer 4 ligações, né? Ele pode fazer 4 ligações. Aí a moçada fala que esse carbono é tetravalente, né? O carbono pode fazer 4 ligações simples, beleza. Mas o carbono também pode fazer assim, ó. Ele pode fazer assim, ó. Ele pode fazer uma dupla e 2 simples. Só que ele também pode fazer assim, ó. Ele pode fazer 2 simples, né? Ele pode fazer 2 simples. Só que ele também pode fazer assim, ó, gente, ó. Ele pode fazer assim, ó, uma tripla, bonitinha, ó, trem mais lindo mesmo, ó, e uma simples. O carbono tem esse poder, né? E aí, galera, uma coisa muito importante é o seguinte, às vezes o aluno pergunta, professor, essa ligação aqui, ó, ela é mais importante que essa? Negativo. Todas as ligações, digamos, entre aspas, colaboram. Todas as ligações são importantes. Todas as ligações têm o mesmo poder, né? Não existe uma diferenciação de poder químico, por assim dizer, né? Então, claro, você vai ter diferença de comprimento, de compartilhamento, né? Mas as ligações são iguais entre si. Isso é muito importante. Bom, então é isso aí. Cara, então já verificamos que essas ligações possuem o mesmo valor, isso é muito importante, né? Isso é uma coisa muito importante mesmo, tá? Isso é algo muito importante mesmo. Bom, outra coisa também que o nosso amigo Kekulé falou, isso aí é algo interessantíssimo. Isso é muito interessante, cara. Você que tá ouvindo isso aí, tá vendo isso aí, tem que saber. O carbono, ele consegue fazer grandes cadeias. O carbono consegue fazer grandes cadeias, né? Então você pode ter um composto aí que tem mais de 50 carbonos, né? Mais de 50 átomos de carbonos, né? Então isso é algo muito interessante, né? E se a gente reunir todas essas informações, nós vamos ter o famoso, ó, os famosos postulados de Kekulé, né? Ó, os famosos aí postulados de Kekulé, né? Então é isso que importa. Professor, o que seria um postulado, né? Na verdade, na matemática, postulado é algo, a grosso modo, que não pode ser demonstrado. Você tem os teoremas, né, que podem ser provados, e os postulados, que, digamos, é uma coisa que você aceita, tá? Beleza, beleza. O que mais que eu teria que saber aqui para poder já dar aquela revisada e poder entrar no grande assunto que é reação orgânica, né? Olha só, eu teria que saber também que por conta dessa variedade de compostos com carbono, o carbono acaba se ligando a outros elementos também,
né? Então, para aí a gente tem o famoso CHOMPS, ó, o famoso CHOMPS, né? Quer dizer, o nosso amigo carbono, ele pode se ligar ao hidrogênio, ao oxigênio, ao nitrogênio, ao fósforo e ao enxofre, né? Então, esse aqui é o famoso CHOMPS, tá? Professor, mas aí vai deixar de ser um composto orgânico? Não, não. O composto orgânico, né, tem carbono. Claro, nem todo composto que tem carbono é orgânico, lógico, mas o composto orgânico tem carbono. E o carbono, por ter várias ligações e uma possibilidade imensa de formar cadeias, acaba se conectando com outros compostos. Tá? Isso vai ser muito importante para a gente, muito importante mesmo, tá? Só que aí, ó, tem uma coisa importante, cara. Esses compostos, obviamente, eu tenho que dar nome para eles, né? Seria legal saber dar nome. Então vamos lá, olha só. A nomenclatura, né? Isso aí vai ser uma coisa importante. Claro, lembrando, esse é um vídeo introdutório, né? Este é um vídeo introdutório. Então a gente vai pegar pelo menos o grosso ali, a base, né? Então basicamente, ó, como você faz para dar nome a um carbono, ó, o professor de vocês está ficando doido. Como você faz para dar nome a um composto, né? Você vai ver a quantidade de carbonos, a quantidade de carbonos, né? Isso é muito importante. Você vai verificar o tipo de ligação, né? O tipo de colocar ligação e a função orgânica. Professor do céu. Que é isso, né? Gente, muito simples. Quantidade de carbonos, né? Ó, quantidade de carbonos, tá? Então, basicamente, galera, essa quantidade de carbonos aqui, galera, ó, vai ser o quê, né? Para cada carbono eu tenho um certo prefixo, né? Se eu tiver um carbono, eu vou ter um certo prefixo. 2 carbonos, eu vou ter um outro prefixo. 3 carbonos, eu vou ter um outro prefixo. 4 carbonos, outro prefixo. A título aqui de curiosidade, né, de exemplo, ó, um carbono, prefixo met. 2 carbonos, et, né? Aqui, ó, prop. Na verdade, aqui but. Se fosse 5 carbonos, pente. 6 carbonos, hexa. 7, hepta, hept, né? 8, oct, né? E por aí vai, tá? Então, a quantidade de carbonos vai me ditar. Gilberto, como é que eu vou saber isso? Treino, tá? Vocês vão fazer uma série de exercícios, né? As baterias de exercícios aí vão transformar tudo isso em um processo extremamente natural. Tipos de ligações. Vamos nos ater às ligações mais comuns. Eu posso ter entre carbonos, viu, moçada? Ó, isso aqui, ó, entre carbonos. Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, né? Essa aqui é a grande proposta, né? Essa aqui é a grande proposta. Então, uma ligação simples, ó, vou ter o infixo an. Ligação dupla, em. Aqui, ó, in. Né? Existe um caso em que eu tenho duas ligações duplas, de novo, entre carbonos. Infixo, dien. Legal, legal. Função orgânica. Esse aqui é o tópico, viu, gente? Esse aqui é o tópico, né? Esse aqui seria o nosso grande tópico, tá? Professor, por quê? Porque, primeiro, galera, a gente tem que lembrar o que seria, né, uma função orgânica. Né? O que seria aqui uma função orgânica, né? Aliás, primeiro, o que é uma função? O que é uma função, né? A função, gente, em química, é uma identidade, tá? Na verdade, o termo função não é exclusividade, não é uma exclusividade, tá? Da química orgânica. Na verdade, na química inorgânica, vocês já tomaram contato com funções.
A função para nós é um RG. A função é uma forma de identificação, é um RG, né? Por exemplo, tá? Vou usar aqui uma ideia bem simples, né? O ácido, os ácidos diarrênios possuem uma função, né? Que seria o hidrogênio, seria o RG, tá? Claro, isso na teoria de Arrhenius. Existem as teorias modernas que já fogem do nosso escopo. Beleza. Quais são os tipos de funções orgânicas? Vou puxar uma setinha porque o negócio aqui é um pouquinho grande, né? Eu tenho as funções chamadas de hidrocarbonetos, que possuem somente carbono e hidrogênio. Legal, né? Isso aqui já vai uma porrada. Aí eu tenho algumas outras funções. Eu tenho as funções oxigenadas. Por exemplo, álcoois, né? Ó, tem o álcool, tem os aldeídos, tenho as cetonas, né? Tem os ácidos carboxílicos, os ácidos carboxílicos, tenho as aminas, as amidas, né? As iminas, compostos nitrogenados, tá? Então, na verdade, tem muita coisa aqui boa, tá? Muita coisa boa mesmo. Os enóis, os ésteres, né? Que inclusive deveria vir aqui na parte de funções oxigenados, ó, ésteres, éster e éter, né? Então, tudo isso, pessoal, de certo modo, é uma coisa que a gente vai levar aí na nossa matéria, tá? O mais importante é o seguinte, pessoal. Se você identificar que a sua função química é um hidrocarboneto, o composto termina com O. Se for um álcool, termina com OL. Um aldeído termina com AL. Uma cetona termina com ONA. Um ácido carboxílico aí tem uma terminação própria, né? Que é o oico. Amina também tem uma terminação. Éster tem outra ideia, outra regra. O éter também. Então a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Mas o mais importante é isso, né? Professor, dá um exemplo aqui pra gente. Dá um exemplo aqui, ó. Por exemplo, assim, ó. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, esse composto aqui, ó, CH4. Pronto. CH4, né? Observe, existe apenas carbono e hidrogênio. Opa, carbono, hidrogênio. Já identifiquei. Isso aqui é um hidrocarboneto. Legal, Betinho, legal. Então, hidrocarboneto. Quantos carbonos tem? Opa, tem um carbono. Prefixo indicativo, met. Ligação. Bom, no caso aqui eu vou me contradizer, porque eu falei que era o tipo de ligação entre carbonos, né? Mas aqui a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, vai falar que esse carbono, né, é uma ligação simples, né, meio que forçando a barra mesmo, porque não é dupla nem tripla, então resta simples, né? Então coloque ó, an. Perfeito, perfeito. Este composto é um hidrocarboneto, por que mesmo? Porque possui somente carbono e hidrogênio, metano. Oh, legal, 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 tá? Pessoal, claro que eu vou ensinar vocês a identificar as funções orgânicas, né? Lógico, lógico, né? Isso aí vai ser muito importante para a gente. Vou dar mais um exemplo aqui, ó. Olha só, vou ter aqui, ó, esse tipo de composto, ó. Ó. Professor, por que você coloca assim? Tá? Por que você põe essa fórmula química desse jeito? Porque é uma das regras da química orgânica, você saber, entre aspas, estirar um composto orgânico. Pronto, CH3, CH3. Acabei de estirar ele, né? Então, coloquei aqui, ó. Existe uma outra forma, pessoal, tá? Existe a forma zigue-zague, que é assim, ó. Né? Você pode fazer assim, tá? O zigue-zague. Se bem que nesse caso, aliás, antes, cada vértice representa um carbono, tá? Representa um carbono aqui, beleza? Aí lembrando, ó, o carbono é tetravalente. Então, se esse cara é um carbono, e aqui eu tenho uma ligação química, aqui eu tenho 3 hidrogênios. Esse carbono é tetravalente. Aqui, ó, eu tenho uma ligação química. Aqui eu tenho outra ligação química, então tem que ter 2 hidrogênios. Aqui, ó, de forma análoga. E aqui, novamente, ó, eu tenho uma ligação química.
mas o carbono é tetravalente. Que coisa legal, né? Então tá aqui, ó, se eu fosse representar esse composto na fórmula zigue-zague, seria desse jeito. Pô, bacana, professor, bacana mesmo, né? Quantos carbonos tem aqui? Quantos carbonos existem aqui? Muito simples, né? Ó, muito simples. 2. Et. Tipo de ligação entre os carbonos. Ligação simples. An. Professor, mas pelo que eu estou vendo aí, ó, tem só carbono e hidrogênio. Concordo contigo. Só carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto. Esse aqui é o etano. E por aí vai. Então, pessoal, basicamente dar nomes é isso, né? Claro que tem uma parte um pouco mais chatinha, que seria a parte dos radicais, né? Vamos ver isso no momento oportuno, tá? Agora, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos dar prosseguimento à matéria. Vamos aprender a identificar alguns compostos, né? Por exemplo, o que seria um álcool? Até porque nós já falamos bem, né, bastante aí, tá, dos nossos amigos hidrocarbonetos. Só tem carbono e hidrogênio. Então isso aí para nós não será sinônimo de terror, de pânico. Um álcool, né, é um cara, olha só a definição, que possui hidroxila, OH, conectada ao carbono. E esse carbono, a propósito, né, tem que ter, não pode estar insaturado. Betinho, o que é insaturado? Cara, é o seguinte, velho. O carbono pode fazer uma ligação simples contra o carbono. O carbono pode fazer uma ligação dupla contra o carbono. O carbono pode fazer uma ligação tripla contra o carbono, né? Então veja bem, veja bem. Esse carbono, fazer uma ligação simples com esse carbono, a galera fala que esse aqui, ó, que esse caso, né, é um composto saturado. Saturado. Agora, essas duas pessoinhas aqui, ó, que tem ligação dupla e ligação tripla, a galera fala que eles estão insaturados, tá? Então isso também é muito importante para a gente. Isso aí é muito importante para a gente, muito importante mesmo, tá? Beleza, beleza mesmo. Pessoal, basicamente, ó. Aliás, uma coisinha interessante, ó, veja, só para a gente treinar, se esse carbono é tetravalente, aqui tem que ter 3 hidrogênios. E aqui, ó, tem que ter 3 hidrogênios. Aqui, ó, tem que ter 2 hidrogênios. Aqui, ó, 2 hidrogênios. Né, ó, lembrando, ó, esse carbono teria uma ligação assim e outra assim. E, ó, uma dupla aqui. Né? Que coisa legal. Galera, eu sugiro a vocês até pausar o vídeo, né? E ver se está certo o que eu falei. Isso é importante. Aqui, ó, esse carbono faz uma ligação simples com o hidrogênio. Ó, ligação simples com hidrogênio. Que coisa mais linda, velho, tá? Então é isso aí que a gente tem que saber, galera, tá? Então esse camaradinho aqui, ó, vai ser exatamente isso. Olha só, exatamente isso, tá? Essa proposta aqui é que nosso amigo hidroxila conectado ao carbono saturado. Professor, dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Ó, C, C, OH, H2 e aqui H3. Oh, legal. Vamos dar nome aos bois. Primeiramente, identificação, tá? Identificação de função química. Isso é um álcool. Por quê? Eu tenho hidroxila ligada a carbono saturado. Pronto, beleza, beleza. Nome, eu tenho, ó, 2 carbonos. Eu tenho, ó, 2 carbonos. Et. Ligação entre os carbonos. An. Função química, álcool. Nome, etanol. Ah, esse é o etanol? É, esse é o etanol. A propósito, pessoal, essa aqui é a fórmula estrutural. Essa daqui, ó, é a fórmula estrutural, fórmula molecular. Mostrada por assim, ó, CH3, CH2, OH. Hilberto, eu queria colocar esse hidrogênio, eu queria, digamos, adicioná-lo aqui, ó, colocar tipo CH3, OCH3. Posso fazer isso? Não. Por quê? Porque o OH é uma função química. Então você tem que colocar, você tem que deixar isso à mostra,
ao teu leitor, tá? Claro, eu falei que não pode, mas muitas questões vão fazer isso. Muitas questões vão fazer isso. Por quê? Para tentar te sacanear. Principalmente em se tratando, né, de isomeria. Mas você aí que vai enfrentar logo, logo uma prova discursiva, tem que saber dar desse jeito, né? Tem que saber dar a nomenclatura assim. Agora, antes de continuar, eu vou apagar esse trem que eu fiz, ficou muito feio, puta que pariu. Voltando aqui, ó, etanol. Ah, legal, professor, já sei então identificar um álcool. Agora, Heriberto, eu lembro de um negócio assim, ó. Tinha um cara assim, ó, né? Tinha um negócio assim, ó, né? O trem bonito, ó. Tecnologia incrível, né? Tinha um negócio assim, ó, e aí tinha ligado a ele um OH. Isso aqui é um álcool, Heriberto? Não é. Mas, professor, que porra é essa aqui? Né? Que parada é essa aqui, na verdade? Vamos lá, vamos discutir isso aqui. Galera, o carbono, como eu falei, pode fazer várias e várias cadeias, né? Só que essas cadeias podem ser abertas, como aqui, ó, como este exemplo aqui, ó, né? Pode ser aberta, ou seja, cadeia reta, ou pode ser fechada. Então, o carbono pode se ligar assim, por exemplo, ó. O carbono pode fazer isso. Por quê? Porque é um país livre. Ele faz o que ele quiser. O carbono pode ligar assim também, ó. Ó. Eita, Gilberto, legal, tá? Pessoal, uma vez feito isso, a gente define as funções cíclicas. Olha só, vou dar um exemplo. Esse camaradinho aqui, ó. Lembrando que aqui ele tem dois hidrogênios, dois hidrogênios, dois hidrogênios. Nome dessa bagunça aqui, ó. Vamos lá. Quantos carbonos tem? 3. Met, et, prop. Prop. Ligação entre carbonos, ó. Observe, ligação simples. An. Esse cara é um hidrocarboneto. Heriberto é um hidrocarboneto? É um hidrocarboneto. Porque tem somente carbono e hidrogênio, né? Propano. Só que esse cara aqui, ó, é fechado, né? Ele meio que forma um triângulo, se você observar bem. Então, a moçada põe assim, ó, ciclopropano. Lembrando que esse hífen não precisa aparecer. Heriberto, eu acho que eu peguei a ideia. Esse cara aqui, então, é o ciclobutano. É, você pegou a ideia, então. Ciclobutano. Beleza. Mas, Heriberto, esse hexágono, essa bolinha aí, ó. Cara, é o seguinte, velho. É o seguinte. Existe uma fórmula muito foda do carbono. Uma fórmula muito, cara, linda. Né? Que é isso aqui, ó. Né? São 6 carbonos dispostos em forma hexagonal. E aqui existe uma ligação dupla entre esse aqui. Aí existe uma ligação dupla entre esse aqui. E aqui existe uma ligação dupla entre esse aqui. Né? A propósito, ó, este carbono aqui, por exemplo, galera, ele faz 3 ligações. Então, na verdade, aqui tem um hidrogênio. Esse carbono aqui, ó, 3 ligações, então tem um hidrogênio. Você pode continuar a brincadeira aqui o dia inteiro, ó, hidrogênio, 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 eita nós, hidrogênio. Professor, eu lembro de alguma coisa assim, ó, que essas ligações não estão quietas. É, não tá mesmo quieto não, viu, bicho? Essas ligações aqui, pessoal, estão constantemente em movimento, tá? Como que a galera sabe disso? Bom, você tem um experimento que você pode medir o comprimento de ligação e verificou-se que a ligação desse composto, que daqui a pouco eu vou dar nome para ele, era uma ligação intermediária entre uma ligação simples e uma ligação dupla, né? E essas ligações duplas estão girando, estão em contato cíclico, né? Ó, de tal forma, pessoal, que por simplificação, o que a moçada faz? Representa isso como um hexágono, lembrando uma coisa importante, ó, esse vértice, esse vértice, esse vértice, esse vértice, esse vértice e esse vértice representam carbonos. A gente pode criar assim, ó, podemos dizer que aqui, ó, existe um hexágono, cada vértice é um carbono, né? Ó, cada vértice é um carbono, tá? Ó, o software me dando aqui, ó, uma brincadeira de mau gosto. Só vamos ver? Não deu certo. Eu não vou desistir enquanto não sair um hexágono bonitinho. Pessoal, então lembrando aqui, ó,
cada vértice do meu hexágono é exatamente, agora foi, um carbono. E essas ligações estão constantemente girando. Consequência, eu coloco aqui ó, uma bolinha para simbolizar, né, exatamente esse giro de ligações. Como é que chama isso aqui? Cara, eu se fosse você gravava o nome. Isso aqui é o benzeno. Esse cara é o benzeno. Esse cara é o benzeno, tá? E esse cara é muito forte, muito forte. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Porque essas ligações girando tem como consequência um mecanismo muito forte chamado de ressonância. 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 Muito forte mesmo, tá? Muito forte. Ressonância, né? Isso aí confere, grave bem essas palavras que eu vou falar. Isso confere ao benzeno uma estabilidade muito grande. O benzeno é um composto muito estável, muito estável. Beleza. Então isso aqui, então peraí, o que é isso aqui, né? Que parada é essa aqui que inclusive parece uma imagem do álcool de Roux? Cara, isso aqui é um fenol. Isso aqui é um fenol, né? É um álcool? A priori não, né? Isso é um fenol. Isso aí é quando eu tenho uma hidroxila, vou até colocar coloridinho aqui para vocês, ó, coisa mais linda. Uma hidroxila conectada a um anel aromático. Opa, o que é o anel aromático? É isso aqui, ó. Anel aromático é isso aqui, né? É o benzeno. O benzeno é um anel aromático, né? Que legal, cara, que legal. Beleza, pessoal, já batemos aí álcool, né? Vamos comentar mais alguns para vocês aqui, ó. Olha que bacana. Já batemos vários e vários tópicos aqui da química orgânica. Ah, outra coisinha que eu acho importante nesse nosso vídeo introdutório. Cara, este carbono aqui, ó, ele apresenta-se conectado a um outro carbono. Então, esse aqui é um carbono primário, né? Se por acaso aqui, ó, vamos usar aqui nossa imaginação, esse carbono tivesse ligado a um outro carbono, eu diria que esse carbono é um carbono secundário. Mas vamos supor que aqui ó, houvesse um carbono, tá? E aqui outro carbono, e aqui ó, outro carbono. Claro, tô inventando aqui, né, pessoal? Eu diria o seguinte, ó, que esse carbono aqui, ó, ele é quaternário, tá? Então, eu tenho carbono primário, secundário, terciário, quaternário, tá? Isso é muito interessante mesmo, né? Beleza, é isso aí, pessoal. Bom, galera, aqui eu já deixei resumido, tá? Algumas funções orgânicas, né? Então, o que vocês têm que fazer é basicamente gravar essa forma. Quer dizer, se eu encontrar aqui, ó, um C duplo H terminal, quer dizer, no final de uma cadeia, eu tenho uma função química conhecida como aldeído. Professor, o que é esse R aqui, ó? É uma cadeia carbônica. Esse R aqui, ó, simboliza carbonos, sei lá, 10 carbonos, 3 carbonos, só um carbono, não sei, não importa, tá? Aqui, ó, fórmula, ó, C duplo OH terminal. A propósito, isso aqui chama-se, ó, isso aqui, né, ó, chama-se carbonila, né, carbonila, tá? Carbonila, ó, ácido carboxílico, não nega a raça goiana, hein? Aqui, ó, RR' são cadeias carbônicas. Duplo O no meio, cetona. Aqui, ó, éster. E aqui um éter. Então, vamos tentar dar nome aos bois. Identificação, ó, professor, isso aqui é fácil, ó. C duplo O no final, concordo? Então, isso aqui é um aldeído. Ó, met, et. Et, ligação entre carbonos, an. Terminação típica de aldeído, al. Nome, etanal. Né? Nome, etanal. Aqui, ó, só completar para ficar bonitinho, 3 carbonos. Nome disso aqui, ó, identificação. Ah, essa é fácil, isso aqui é um ácido carboxílico. Compare com o modelo, né? Compare. Então, nome, ácido. Veja bem, eu tenho 2 carbonos, et. Né? Ligação simples entre carbonos, an. Terminação típica de ácidos, oico. Ácido etanóico, né? Inclusive, a solução aquosa disso, moçada, dá origem a uma coisa chamada exatamente de vinagre.
né? Vinagre, cara, que legal. Tá? Vinagre, beleza. Aqui, ó, olha só que interessante, pessoal, que interessante. Olha só, H3 e H3, né? Então, nós temos uma coisa aqui, ó, chamada cetona. Compare, olha só, olha aqui, ó, o grupo funcional, né, bonitinho pra gente. Que legal, né? Nome, 1, 2, 3 átomos. Próprio, ligação, AN. Terminação típica de cetona, ONA. Nome, propanona, que em solução aquosa vira uma coisa chamada acetona, né? Isso aqui, ó, aqui tem 3 carbonos para ficar bonitinho, aqui tem 2 carbonos, aqui tem 2 carbonos e aqui tem 3 carbonos. Isso aqui é um éster. Ésteres são flavorizantes, né? Dão gosto para as coisas, aquelas balinhas sortidas, né? Olha só que legal. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, né? Ó, 1, 2, 3. Atentem ao nome propanoato de cadeia secundária aqui, ó, etila, propanoato de etila. Então, conte a cadeia principal, aplique as regras que você já conhece, ó. Depois, as cadeias secundárias, né? Esses termos são mais leigos, primária e secundária nem faz sentido. E acrescente o sufixo ila. Aqui, ó, eita, que legal. Aqui é legal, hein? O que é isso aqui? Isso aqui é um éter, né? Nome, ó, né? Met-et, etoxi, olha só, metano, etoximetano. Isso aí é um éter, que legal. Isso é muito legal mesmo, tá? Isso é muito bacana. Basicamente, pessoal, claro, tem muito mais coisas, tem ramificações, né? Tem muito mais. Porém, para a gente dar aquela relembrada já está ótimo, né? Veja que eu nem comentei de compostos nitrogenados, é mais a identificação, a classificação de carbonos, a saturação e saturação, tá? Então, eu espero aí que tenha ficado mais claro as ideias aí, né? E é nóis. Valeu, moçada. Bons estudos.